com falar em línguas, pular, rodar. O avivamento não é isso, igreja. O avivamento é aproximação com Deus. Aleluia. O avivamento é algo que acontece dentro do nosso coração, dentro do nosso templo. Se eu falava alto, eu não falo mais. Se eu falava palavrão, eu não falo mais. Se eu me prostituía, eu não me prostituo mais. Ai, irmão, você está falando de prostituição de vendas? Não. Existem vários tipos de prostituição. Só do fato de você abandonar a Deus para outras coisas e não querer fazer a obra de Deus, você já está trocando Deus por outras coisas. Avivamento, irmãos, é algo pessoal do nosso coração. É algo que transforma e nos aproxima de Deus. Mas para que haja um avivamento, é necessário que Deus venha a intervir. Aleluia. E é isso que Deus vai falar comigo e contigo nessa noite aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, do versículo 5 diz assim: lembra-te de onde tu caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não virei brevemente a ti, tirarei o teu lugar e o teu castiçal, se não te arrependeres. Avivamento é arrependimento. Avivamento é mudança. Aleluia. Irmãos, Deus me deu um tema para essa palavra. Eu vou ler de novo. O rei Josias, ele ordenou que todos os líderes de Judá e Jerusalém se reunissem com ele. E ele pediu para o povo fazer uma nova aliança com Deus, um novo concerto. Depois do reinado de Ezequias, irmãos, o rei de Judá, Manassés, o seu filho, ele se corrompeu e ele caiu na idolatria. Aleluia! Aleluia! Ele caiu na idolatria e nos cultos aos demônios. Ele ergueu altares no pátio do templo do Senhor. Ele fez passar os seus próprios filhos pelo fogo e usou práticas ocultistas. Glória a Deus! A Bíblia vai dizer que na frente do templo do Senhor levantaram um altar, um ídolo. E esse ídolo, ele tinha a boca aberta e vazio dentro. Eles enchiam de fogo dentro e eles jogavam crianças vivas lá dentro, achando que estavam fazendo certo. Isso é Bíblia, irmãos. Está em 2 Reis, a partir do capítulo 20. E como punição dessas práticas de Manassés, Deus ele enviou um exército sírio para prender ele com cadeias. Entretanto, Manassés, ele se arrependeu. Ele orou a Deus e Deus ouviu a sua oração. Aleluia. E Deus restituiu o reino para ele. Mas após a morte de Manassés, o filho dele, Amon, também voltou a fazer as mesmas práticas. Ele também voltou a praticar as mesmas coisas que o seu pai tinha praticado lá no passado. E esse rei, ele não seguiu o exemplo do pai dele e ele governou de maneira corrupta, de maneira errante, de maneira errada. Ele começou a fazer todas as coisas novamente que desagradavam a Deus. Aleluia. Por isso, os próprios servos dele mataram ele. Então, Deus levantou Josias. E qual é o tema que Deus me deu nessa palavra? Eu estou orando aqui alguns dias, eu estou orando em casa. Teve dia de eu ir dormir 5 horas da manhã em oração a Deus. E eu falo: Senhor, o que tu quer falar com a tua igreja? Eu até coloquei hoje base aqui na beira do meu olho, porque tá preto. Aleluia. Porque são muitas noites sem dormir. Só Deus sabe, sabe? Só Deus sabe o que a gente tem, o que a gente faz para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Eu vou tirar meus sapatos, porque estou me sentindo incomodada com esse sapato. Deus levantou Josias para fazer uma reforma diante do povo de Deus. O povo estava afastado do Senhor. O povo não queria mais saber do Senhor. E Josias agora ele vai tomar o reino para si. Josias, ele tinha apenas 8 anos de idade. Ele era uma criança, porém ele já conhecia Deus. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite é: nós estamos sendo exemplo para as nossas crianças. Será que se hoje Deus levantasse uma criança, ela ia fazer uma reforma no meio desse povo? Será que hoje, se Deus levantasse uma criança, ela conseguiria fazer o ídolo do Senhor, fazer a vontade de Deus? Josias, ele viu Manassés era avô de Josias. Manassés fez o pecado. Manassés era um feiticeiro. Mas Manassés se voltou para Deus, pediu perdão a Deus, se arrependeu e Deus restituiu o reino a ele. Eu imagino, irmãos, o rei Manassés conversando com Josias.
Eu fiz dessa forma, mas depois eu procurei fazer as coisas que agradavam a Deus. E Deus mudou. Deus me restituiu o reino. E eu tirei todos os ídolos, todos os altares. Eu posso conjecturar, irmãos. Manassés ali conversando com Josias, uma criança ensinando a palavra de Deus para ele. E a Bíblia vai dizer que agora Manassés ele vem dormir no Senhor. Ele vem falecer. Manassés ele vem falecer e o seu filho Amon vai tomar o reino. Mas quando Amon toma o reino, ele volta a praticar as coisas que abominavam os olhos de Deus. Ele começou a idolatrar. Ele começou a fazer feitiçaria. Ele começou a queimar crianças vivas. Eles começaram a oferecer cultos pagãos na frente do templo do Senhor. Aleluia. A história vai dizer, irmãos, que o negócio estava tão sério, tão profanado, tão indignante de pensar, que eles faziam na frente do templo da casa do Senhor, aonde Deus tinha falado para Salomão assim: olha, Salomão, vocês vão me adorar nesse templo e o meu nome vai ser adorado aqui para sempre. E o povo agora estava tão esquecido de Deus, tinha esquecido das coisas do Senhor, e eles estavam ali profanando o templo do Senhor. Os historiadores vão dizer que o negócio estava tão sério, o negócio estava tão sério, que eles praticavam relações na frente do templo do Senhor. Eles achavam que se eles fizessem isso, os deuses da fertilidade iam produzir boas colheitas, os animais iam ter crias. O negócio estava muito sério. Sabe por quê? Porque profanaram o templo do Senhor. O que Deus está dizendo para mim e para você é: você tem me adorado verdadeiramente de todo o teu coração? Irmãos, quando Deus fala de idolatria nessa palavra, Deus falou comigo. Eu glorifico a Deus pela vida da missionária Emily, que me colocou para pregar hoje aqui. Porque Deus ministrou no meu coração algo. O que você tem feito de idolatria na minha casa? Por quê? O que a senhora está falando, em Meloane? Porque muitas vezes eu me deixo idolatrar por isso aqui. Meu Deus do céu. Muitas vezes eu paro no meio do culto para olhar uma mensagem, para mandar uma mensagem. Eu estou dividindo a adoração que é de Deus com o meu telefone. O que Deus está dizendo nessa noite é: Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, a honra é dele. Não perca isso por nada. Não perca a tua atenção por nada. Não deixe as coisas de fora te desconectar do que Deus tem para falar contigo nessa noite. Aleluia. E a Bíblia vai falar ali que agora o rei Josias, ele chegou. E ele vai reinar. Glorifica o Senhor, igreja. Glória a Deus. E quando ele vai reinar, a Bíblia vai dizer que agora ele vai fazer os reparos no templo. Ele vai fazer alguns reparos no templo. Ele vai consertar alguns lugares que estão fora do lugar no templo. E a Bíblia vai dizer que Josias manda tirar todos os ídolos da frente daquele templo. A Bíblia vai dizer que Josias manda fazer uma limpeza naquele templo. A Bíblia diz que ele manda o seu servo ir até o sumo sacerdote, Ilquias, e diz assim para Ilquias: olha, manda dizer para o Ilquias que todo o dinheiro que foi arrecadado no templo do Senhor, para ele te dar, para vocês pagarem os carpinteiros, para vocês pagarem todas as pessoas que vão consertar o templo do Senhor. A Bíblia diz que o seu servo vai até lá e entrega a mensagem do rei Josias ao profeta, sumo sacerdote Ilquias. Ele diz assim: olha, assim te diz o rei: eu vim buscar tudo que foi arrecadado no templo do Senhor. Não precisa prestar conta, porque o próprio rei disse que vocês são honestos em tudo que vocês fazem, mas que agora é necessário que nós venhamos a fazer um reparo no templo. A Bíblia diz que o Ilquias pegou todo o dinheiro arrecadado, deu para as pessoas consertarem o templo, mas antes disso ele falou assim: olha, aleluia, eu achei um livro perdido na casa do Senhor. Eu achei o livro da lei perdido na casa do Senhor. Aleluia! O livro da lei é a Bíblia. Irmãos, o povo estava num momento tão afastado de Deus, tão afastado de Deus. A situação espiritual ela era tão decadente que até o livro da lei, a Bíblia, havia se perdido no templo. Mas ele foi achado durante as obras do Senhor. Aleluia! E o tema que Deus me deu para essa pregação, sabe o que é, irmãos? Aleluia. Um tesouro perdido. Porque quando eu olho para essa palavra, não é diferente nos dias de hoje. Porque muitas das vezes nós temos deixado de ler a Bíblia. Nós temos deixado de meditar na palavra de Deus. Muitas das vezes eu fico escandalizada de ver gente esquecendo a Bíblia dentro
meditar nessa palavra. Aleluia. Eu posso pular, eu posso morrer gritando aqui, mas nada disso vai avivar meu coração se eu não tiver voltado a Deus e meditando nessa palavra. Muitas das vezes você deixa a sua Bíblia na igreja, deixa na sua estante, na sua casa, e você só pega para ser um enfeite debaixo do teu braço. Só pega para ir para a igreja de novo. Quando não, esquece na igreja. E quando chega o outro culto, vai lá e pega a tua Bíblia de novo. O que Deus estava falando é, olha, sabe o que o rei Josias fez? Quando ele recebeu esse recado do seu servo, ele disse assim, olha, o sumo sacerdote Uquias disse que tu esqueceu, que ele achou um livro que estava perdido na igreja, que estava perdido no templo, e esse livro estava esquecido lá. A Bíblia diz, irmãos, que quando Josias recebeu esse recado, ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes de indignação. Nenhum momento a Bíblia vai falar que Josias rasgou sua veste porque estava idolatrando, porque estava pecando, porque tinha se esquecido de Deus. Mas quando ele recebeu o recado que tinham se esquecido da palavra de Deus, que tinham se esquecido da Bíblia do Senhor, esquecida no templo do Senhor, a Bíblia diz que o próprio rei pegou e rasgou as suas roupas. O povo não queria mais saber das coisas de Deus. O povo não queria saber mais da palavra de Deus. O povo não queria mais se dedicar à palavra de Deus. Aleluia. Josias, ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes em humilhação, porque todos haviam desprezado a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. E o que Deus está falando para mim e para você nessa noite é: você tem desprezado a minha palavra? Você tem desprezado o que eu tenho deixado para te ler? Essa palavra aqui tem todos os ensinamentos que nós precisamos todos os dias, irmãos. Tem conselho de casal, tem conselho para criança, tem conselho para o filho repreender o pai, tem conselho para o jovem saber abençoar o pai, tem conselho até para o pai não aborrecer os seus filhos, tem conselho de todas as formas, mas muitas das vezes nós nos esquecemos de ler essa palavra. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Josias rasgou as suas roupas em humilhação a Deus. E aí ele fala assim, olha, vai falar com a profeta Hilda, porque eu preciso ouvir a voz de Deus, porque Deus está irado com esse povo. Aleluia. Deus está irado com todo esse povo, porque nós temos desprezado as leis do Senhor, nós temos desprezado a sua vontade, nós temos deixado de dar ouvidos à vontade de Deus. Aleluia, Deus da glória. E a Bíblia vai dizer que ele manda falar com a profetisa, e ali a profetisa diz assim, olha, verdadeiramente Deus está irado com esse povo, mas o Senhor manda te dizer, rei Josias, que por causa da tua humilhação, que por causa do teu choro, do teu pranto, da tua humilhação, tu não verás o que eu vou fazer para esse povo. Eu vou te recolher antes de acontecer tudo que eu tenho, porque a ira de Deus se acendeu. E agora a Bíblia vai dizer que Josias, que o seu servo volta e dá o recado para Josias. Aleluia, Deus. E ali eles leiam, eles pegam a Bíblia, eles pegam o livro da lei e eles leem perante todo o povo. E ali ele diz que ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus o Senhor uma nova aliança, pelo qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e os seus mandamentos com todo o coração e com toda a alma, e também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito naquele livro, e todo o povo prometeu cumprir a aliança. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus é algo sério. Haverá um tempo que vai ser escasso. Talvez não seja na nossa geração, mas talvez seja. A Bíblia diz que se tu não clamar, até as pedras clamarão. Glória. É muito fácil falar, eis-me aqui, Senhor. É muito fácil dizer, Senhor, me usa. Eu quero ver tu te dedicar a ler a palavra de Deus, a pregar a verdade, a pregar o evangelho, a não dividir a tua adoração com nada, a chegar num culto como esse e sentir a presença de Deus, sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia. Quantas vezes a gente divide a nossa adoração? Quantas vezes a gente está aqui no culto e do nada já começa a bater um papo, já começa a pegar no telefone? Essa palavra é para mim também.
Deus não quer dividir a adoração dele com ninguém. É necessário que a igreja venha dar ouvido à voz do Senhor. É necessário que a igreja venha dar ouvido à palavra do Senhor. Para que haja um verdadeiro avivamento, é necessário um novo concerto com Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se a igreja não se arrepender, Deus vai passar a mão. Vai passar a espada. Vai provar. Vai tratar. Porque foi isso que Deus fez com esse povo. Porque não deram ouvidos à palavra de Deus. Porque se esqueceram deste livro. Se esqueceram de meditar nesse livro. Se esqueceram de ler essa palavra. O cristão tem que ter uma constante comunhão com a leitura da palavra de Deus. Como é que a gente vai servir alguém que a gente não conhece? Ah, eu tenho fé em Deus, mas tu sabe quem é Deus? Aleluia. É necessário que o povo venha se voltar a Deus, irmãos. Eu posso morrer aqui gritando, pregando, falando, mas se não tiver uma conversão pessoal, nada vai acontecer. A Bíblia diz em Marcos capítulo 13, do versículo 31, céus e terras passarão, mas a minha palavra nunca passará. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, do versículo 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, do versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E ele ainda vai dizer assim, olha, a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. É necessário que nós venhamos a guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração, porque haverá tempos difíceis e que talvez isso aqui vai ser proibido de ter na sua casa, e que talvez as letras desse livro vão sumir. Será que você tem a palavra guardada no teu coração? Aleluia. O Salmo 119, do versículo 9, diz assim, olha, como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixe que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, Senhor Deus. Ensina-me as tuas leis. Palavra. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que ser muito rico. Isso é muito sério. É necessário que a igreja venha se voltar para Deus de todo o seu coração. Venha se voltar para a palavra de Deus de todo o coração. Para que haja um verdadeiro avivamento. Irmãos, não existe meio termo. Não pensa que vai ser de qualquer forma, de qualquer jeito. Se eu mandar um WhatsApp resolve. Não, se eu pagar um dinheiro eu vou ter um avivamento. Não, vou pagar aqui, vou trocar, vou fazer uma troca. Não existe avivamento dessa forma. É no tempo antigo. Se não se voltar para Deus, se não se arrepender dos seus maus caminhos, Deus vai tratar. Porque se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu olharei do céu e sararei a sua terra. O que Deus está dizendo nessa noite é para que haja um verdadeiro avivamento no nosso coração, para que haja batismo com o Espírito Santo, para que haja renovo, para que haja milagre, para que haja cura. É necessário o povo se voltar para Deus. Porque o Espírito Santo não vai descer de qualquer forma. Não pense que só porque você vem no culto no domingo, na quinta e na terça, você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Não pense que só porque você vai cumprir um culto de domingo como visitante da igreja, é membro, mas vem como visitante. Não pense que o Espírito Santo vai agir dessa forma. Para o Espírito Santo agir, é necessário renúncia, é necessário busca, é necessário humilhação. E o que Deus está falando através dessa palavra para mim e para a tua vida é: Ele não vai dividir a glória dele com nada, nem com ninguém. É necessário que nós venhamos a nos voltar para Deus, nos arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos, do que muitas das vezes Satanás fica jogando dardos inflamados em ti, ó, dizendo: olha, ela quer ser usada, olha, ele acha que Deus está na vida dele. Isso é coisa do Satanás. Porque aonde é pregado o nome de Jesus, a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 falando em meu nome, ali eu estou.
avivamento na igreja. Mas não vai ser de qualquer maneira. Não vai ser de qualquer forma. É necessário um avivamento na casa do Senhor. Mas é necessário também um arrependimento. É necessário que você, como eu disse aqui no primeiro versículo que eu li, aleluia, em Apocalipse capítulo 2, do versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e volte ao primeiro amor, para que quando eu não vier sobre ti, eu não tire de ti a tua coroa, para que quando eu vier sobre ti, eu não tirarei o teu lugar do seu castiçal, se tu não te arrependeres. O que Deus está falando é: vamos nos voltar para Deus. Vamos nos arrepender. Porque Deus, Ele quer avivar o nosso coração. Muitas das vezes a gente sente um vazio na nossa alma. A gente vai para um lugar, vai para o outro. Mas tem alguma coisa ali que não está preenchendo. Sabe por quê? Porque existe um vazio no teu coração que é só Deus que vai preencher. Você pode buscar para um lado, você pode buscar por outro. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Mas se não tiver Deus, de nada vai valer. E para haver um avivamento na nossa vida, é necessário um arrependimento. E nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Não gosto de me prolongar, irmãos. Eu só falo aquilo que Deus me manda. Eu falei para Deus lá na minha casa, orando, eu falei: Senhor, eis-me aqui. Faz o que tu quiser que eu faça. O que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Não vou me calar mais. Chega. Chega. Satanás muitas das vezes tenta colocar dúvida no coração do profeta, da profetisa do Senhor. Mas ele foi derrotado lá na cruz. E todas as vezes que ele tenta colocar no teu coração, na tua cabeça, não é Deus. A Bíblia diz assim: fazei prova de mim. O que for bom, retém. Mas o que não for, lança fora. A Bíblia diz assim: faz prova de mim com a profecia. Faz prova de mim com a palavra. Se você tem dúvida no teu coração, se existe a incredulidade, eu estou te ensinando hoje aqui. Faz prova de Deus. Pergunta a Deus: Senhor, é tu que está usando? É tu que está falando? Deus vai te responder, irmão. Aleluia. E nessa noite eu quero perguntar: tem alguém aqui que quer voltar a fazer um novo concerto com Deus? Uma nova aliança com Deus? Se Deus hoje viesse aqui e dissesse assim: olha, como é que está a tua adoração para mim? Será que Ele te encontraria em perfeita adoração e louvor a Ele? Ou será que nós estamos em faltas com o Senhor? Aleluia. Tem alguma coisa que tem dividido a tua adoração do Senhor? Aleluia. Eu vou adorar o nome do Senhor. E enquanto eu adoro, aleluia, se o Espírito Santo tocar no teu coração para você fazer um novo concerto com Deus, para que você venha a ter sucesso na tua vida, venha a prosperar, as coisas venham a acontecer, você pode vir aqui no altar. Porque é necessário um novo concerto. Não despreze a palavra do Senhor. Não despreze o que Deus está falando contigo nessa noite, porque o Espírito Santo está falando para mim aqui. Que Ele está falando com pessoas aqui nessa noite. Não traga o teu coração. Então, fecha os teus olhos, igreja. Aquele que sentiu o toque do Espírito Santo no seu coração: Senhor, eu estou em falta contigo, eu preciso fazer um novo conceito. Eu preciso renovar a minha aliança. Você pode vir caminhando para cá. Saiba que não é vergonha, mas é para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você pode estar vindo caminhando. Faz um concerto com o Espírito Santo. Juntar-te meus pedaços. Aleluia, meu Deus. Meu fardo, meu fracasso sobre si. Faz um concerto com Deus. Fizeste meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou. Mesmo assim, digo sim, quando tenho que negar. Me dói.